Boa noite, meus amigos. É uma alegria estarmos juntos falando de Espiritismo. Que a paz do Senhor esteja em nossos corações. Essa doutrina bendita que nos traz grandes instrumentos de reflexão e de melhoria íntima. E nessa noite, o tema que nos foi proposto é um tema que requer muita disposição para a sua compreensão. Ele é um tema muito delicado. Confesso que todas as vezes que a gente tem a oportunidade de estudar sobre obsessão, sobre todas as variantes e todos os processos que elas causam na nossa existência, muitas vezes a gente não tem esse olhar mais aprofundado, né? O quanto nós, na verdade, somos os responsáveis por um processo que a doutrina espírita nos trouxe mais entendimento. E como os nossos comportamentos, como os nossos pensamentos constituem toda essa paisagem que traz tanta dor e tanto sofrimento. Então, quando a gente vai falar sobre obsessão, né, a gente vai recorrer, obviamente, ao Evangelho segundo o Espiritismo. Nós vamos falar aqui do capítulo 28, no item 81. E aí é definido a obsessão como uma ação persistente que o espírito ignorante, vamos compreender bem essa adjetivação, ignorante, exerce sobre um indivíduo. Então, uma ação persistente que o espírito ignorante exerce sobre um indivíduo. Apresenta caracteres muito diversos, desde a simples influência moral, sem perceptíveis sinais exteriores, até a perturbação completa do organismo e das faculdades mentais. Então, assim é definido no Evangelho segundo o Espiritismo a obsessão. E aí ainda Kardec nos esclarece que a obsessão, e aí que é o ponto alto da nossa reflexão, ela é sempre uma imperfeição moral que dá ascendência a um espírito mau. Então, essa palavra imperfeição moral é nela que nós vamos nos fixar para compreender melhor esse processo. E vamos nos lembrar da nossa composição, né? Nós vamos nos lembrando aqui que nós somos matéria e espírito. E a doutrina espírita também já nos colocou muito sobre essa nossa composição. Nos coloca também que o espírito é o princípio inteligente do universo. E o espírito ele é dotado de razão, de consciência, de livre-arbítrio e de responsabilidade. E os espíritos, eles se comunicam pelo pensamento. Tudo isso nós já aprendemos na doutrina espírita. Estamos estagiando num patamar intermediário da evolução. Também já aprendemos. Estamos mais no princípio desse programa evolutivo do que em patamares mais avançados. Nós estamos habitando no mundo de provas e expiações, que é totalmente adaptado às nossas necessidades evolutivas. Então, quando a Kardec fala desse ingrediente importantíssimo da obsessão, que é a imperfeição moral, diante de todo o estágio que estamos vivendo, nós já compreendemos que o causador da obsessão ele está muito mais presente na nossa vida do que nós supomos. E aí, Richard Simonetti, ele nos alerta. E é muito interessante a gente fazer essa analogia com o que a gente está vivendo. Ele nos alerta que a obsessão ela está tão presente na sociedade humana quanto as enfermidades viróticas. Olha aí, nós sendo acometidos aí pela Covid, né? Raros atravessam a existência imunes a ela. Então, por que é importante a gente compreender tanto sobre a obsessão? E mais adiante a gente vai falar sobre a auto-obsessão. Porque praticamente ela faz parte do nosso cardápio existencial. Nós não vamos conseguir, de acordo com o estágio evolutivo que ocupamos, viver fora desse processo. E é importante que a gente compreenda isso.
E aí, se ele é resultante das imperfeições morais que ainda carregamos, a obsessão é uma cobrança que bate às portas da alma. Trata-se de um processo bilateral. É importante que a gente compreenda isso também. De um lado, tem o cobrador, ávido por vingança, sentindo-se ferido e injustiçado, do qual nós pouco podemos atuar. Só que do outro lado, temos nós, os devedores, que nós trazemos impresso no nosso perispírito as matrizes da culpa, do remorso, do ódio, que ainda não se extinguiu. E o complicado é que isso muitas vezes está soterrado no nosso inconsciente. Ele pode ser lembranças que vêm à tona no nosso dia a dia, mas que nós não nos lembramos daquelas atitudes, porque elas podem ter acontecido, inclusive, em outras encarnações, dentre tantas que nós já atravessamos. Então, a obsessão, seja do ponto de vista do obsedado quanto do obsessor, só ocorre porque os seres humanos ainda carregam em suas almas mais sombras do que luz. Então, é muito importante nós compreendermos isso. Enquanto estivermos carregando em nosso interior mais sombra do que luz, nós precisamos muito bem compreender esse processo. E ainda, nós reconhecemos, lamentavelmente, no meio espírita, um entendimento muito unilateral da obsessão. Como se a obsessão é alguma coisa que vem de fora e nós fôssemos vítimas do processo. Então, nós somos muitas vezes procurados, né? E obviamente, isso ele é decorrente da falta de informação, como se nós tivéssemos o poder de resolver esse grave processo da obsessão. Então, o que nós podemos fazer no meio espírita, quando somos procurados através das entrevistas, passes? Nós podemos, sim, colocar essa expansão de consciência, onde realmente o processo existe, mas é um processo bilateral. É importante que nós compreendamos isso, né? Nunca se colocando numa postura de vítima, como se as soluções da obsessão viessem de fora, somente através de passes, somente através de trabalhos de desobsessão, e inclusive pessoas que nem compreensão têm ainda pedem para fazer um trabalho, né? Como se coisas externas de fora elas pudessem sanar esse problema, né? E aí, o que acontece conosco? Porque somos ainda vitimados, não pelo espírito obsidiado, mas por nós mesmos. Porque nós ainda caminhamos esquecidos das leis imutáveis, das leis divinas. Nós ainda estamos esquecidos da lei de causa e efeito, da lei do progresso. Qualquer acontecimento na nossa existência, ela resulta de ações que nós praticamos anteriormente, lembrando ou não dessas ações, principalmente se essas ações elas causaram desequilíbrios, sofrimento, dor, terão que ser ressarcidas. E aí nós nos desviamos das leis divinas, e aí nós somos, através do sofrimento e a dor, convidados a retornar ao eixo essência-luz. Esse é o convite que nos é feito. E aí, compondo os diferentes tipos de obsessão, vamos falar um pouquinho mais agora sobre a auto-obsessão. Qual é a definição de auto-obsessão? Seria a influência obsessiva da alma sobre si mesmo. Essa é a definição de auto-obsessão. Então, é a influência obsessiva da alma, que é o espírito encarnado, sobre si mesmo. Então, nesse processo, a criatura ela passa a ser a opressora de si própria. Todos nós passamos a ser opressores de nós mesmos. Então, há um verdadeiro campo de batalha em nosso mundo interior,
Então, o nosso mundo interior, ele fica totalmente desarmonizado. E esse campo de batalha, ele provoca alterações de comportamento físico, emocional e mental. Nós sabemos que a nossa composição é tríade, né? Uma tríade. Então, nós somos físicos, nós somos emoção e nós somos a mente. Então, esse composto todo, ele causa essas alterações. Então, nós ouvimos isso muito na doutrina espírita. Todas as vezes, nós temos, inclusive, repetimos chavões sobre o que a gente vai refletir agora. Porém, o conhecimento adquirido, ele só se transforma depois que a gente coloca em ação. Então, enquanto a gente só tem o conhecimento e não coloca em ação, é apenas o conhecimento. Quando incorporamos aquele conhecimento nas nossas atitudes, aí sim nós realmente estamos diante de um aprendizado. E o que a doutrina espírita nos convoca nesse momento é para que possamos obter o aprendizado. O conhecimento, ele já está sendo difundido há muito tempo. E nós precisamos agora nos comprometer com o aprendizado. Então, o que acontece? Nós irradiamos vibrações, foi dito anteriormente que nós, espíritos, nos comunicamos pelo pensamento. Então, nós estamos irradiando vibrações, ondas que se propagam ao nosso redor. E a nossa mente capta constantemente essas ondas energéticas. Então, nós estamos imersos nesses comportamentos energéticos. E o que a gente exterioriza? Exatamente aquilo que tem dentro de nós. Nós exteriorizamos o nosso mundo interno. E aí nós encontramos sintonia espiritual com outras fontes emissoras de pensamentos que estejam vibrando na mesma frequência. Nós já aprendemos isso. Mas nós temos dificuldade, repito, em colocar isso no nosso dia a dia, no nosso cotidiano. Então, um pensamento elevado, ele atrai espírito elevado, comprometido com a causa do bem. Pensamentos desequilibrados, infelizes, negativos, atraem espírito que também vibram nessa mesma sintonia. Então, só nós temos o poder de ligarmos e desligarmos o fio condutor dos nossos sentimentos e dos nossos pensamentos. E aí, as almas em desarmonia íntima, agora é uma hora de uma autorreflexão, e eu convido a cada um, né, nós que estamos aqui agora nesse momento conversando, se a gente consegue se inserir em alguma dessas coisas que eu vou colocar aqui. Vamos pensar em nós. Então, as almas em desarmonia íntima, elas são semelhantes a um ímã. Elas atraem para si forças destrutivas. Então, vamos prestar atenção a partir do que for dito agora, como que nós entregamos para nós esse processo de auto-obsessão. E aí nós vamos perceber que é muito mais comum na nossa existência, no nosso estágio evolutivo do que supomos. Então, na auto-obsessão, nós somos obsessor de nós mesmos. Então, não adianta a gente procurar fora de nós. Temos que vasculhar dentro de nós. E como que nós nos perturbamos? Através dos nossos sentimentos, ainda muitas vezes inferiores, através dos nossos desejos, dos nossos pensamentos tristes e angustiantes, a falta de esperança, os nossos comentários infelizes. Meu Deus, quantos comentários nós fazemos que são desnecessários. Nós estamos fazendo comentário e, se observarmos um pouco, nós já deveríamos de nem completar a frase. Nós estamos aí trabalhando em prol da nossa auto-obsessão. Os julgamentos que fazemos. Nós sabemos que não somos ninguém para julgar, mas como julgamos.
se não mais em palavras, mas em pensamentos. A cobrança demasiada de nós mesmos. Meu Deus do céu. Quando a gente pensa que a gente quer fazer tudo bem feito, a gente exige muito de nós, que nós somos perfeccionistas, nós estamos nos auto-obsidiando. Olha que interessante. Porque quem somos nós? Ainda muito distantes da perfeição. Então façamos tudo com responsabilidade, com compromisso, mas longe desse perfeccionismo que é doentio. E quando nós desejamos aquilo que talvez ainda não esteja ao nosso alcance, que talvez ainda não nos compete, desejamos às vezes um matrimônio mais feliz, filhos mais perfeitos, formados naquilo que a gente propôs para que eles se formassem. Quando nós ficamos perdidos numa juventude que não volta mais e temos dificuldade com as nossas limitações atuais, quando a gente se perde nas aquisições financeiras que nós não podemos e muitas vezes não merecemos alcançar, nós estamos nos auto-obsidiando. Quando nós ainda remoemos aquele passado, naqueles acontecimentos que a gente não consegue superar. Quando aquelas alegrias do passado nos assaltam e nós não encontramos mais a razão do presente. Quando aqueles conflitos instalados em nós, que muitas vezes são de outras encarnações, nós não conseguimos admitir e nem aceitar. Quando nós cometemos atitudes de orgulho, de vaidade e de egoísmo. Então, dito esse cardápio imenso, nós percebemos se a gente, por mais que a gente se esforce, se a gente pode fugir de um item, provavelmente a gente vai cair no outro item. Então, por isso, a importância de compreender o que causa a nossa auto-obsessão. E tudo isso, essa negatividade, esses pensamentos ruins que nós temos, nós vamos cristalizando em nós. É todo dia um pouquinho, é todo momento alguma coisa ou outra que a gente cai, isso vai cristalizando. E esses sentimentos, eles vão ser agravados. E aí outro alerta para o momento que nós estamos vivendo. Nós somos agravados porque nós somos negligentes e nós não aprendemos a filtrar os conteúdos externos do mundo atual. Tudo a gente, graças a Deus, o WhatsApp ficou fora desde a hora do almoço. Então, quanta coisa ruim, já que a gente não sabe filtrar, a gente deixou de compartilhar. Mas se a gente aprender a filtrar, a gente vai também compartilhar as coisas boas. Né? Hoje se comemora São Francisco de Assis, mensagens lindíssimas, orações, mas infelizmente nós não aprendemos a filtrar toda essa tecnologia que nos é trazida. E nós sabemos já que nós estamos vivendo nesse momento uma convulsão atual. É nítido essa convulsão política, social, econômica, da saúde. O momento parece que é caótico, mas nós sabemos que nós estamos sendo dirigidos por um Pai amoroso e bom. Isso tudo para acelerar a chegada do tão esperado mundo de regeneração. É isso que nós estamos vivenciando. E nós precisamos aprender a selecionar mais o que o mundo nos oferece. Caso contrário, nós estamos constantemente sendo nutridos pelo veneno que nós próprios criamos. Então, nós precisamos aprender, colocar em prática, a parar e observar o nosso padrão de sentimento e de pensamento. Nós precisamos aprender esse exercício, porque a nossa educação, ela não nos estimulou a olhar para dentro. Desde pequenininho, nós fomos estimulados a olhar para fora. Nós precisamos sempre estar olhando conquistas materiais, alegrias efêmeras, sucesso, o parecer ter, o parecer ser. E os
ingredientes íntimos, como a raiva, a mágoa, a insegurança e o medo, elas continuam obscuras em nós. Elas continuam guardadas dentro de nós, só que elas nos dominam. E são esses sentimentos obscuros que dominam os nossos pensamentos, as nossas palavras e as nossas ações. Então, nós, invariavelmente, nos tornamos no adulto que não conhecemos a nossa intimidade. E a doutrina espírita nos convoca também, conhece-te a ti mesmo, que é uma busca individual, intransferível e inadiável. A obsessão é particularmente, a autoobsessão, ela está intimamente ligada a todos esses fatores que aqui foram colocados. Então, quando nós nos nutrimos desses alimentos tóxicos da alma, nós também vamos oferecer um banquete aos visitantes que se afinizam com esses elementos. Então, geralmente, a autoobsessão, ela está vinculada à obsessão também. Que à medida que nós estamos nos alimentando de toda essa toxicidade, nós estamos oferecendo esse banquete àqueles que estão ao nosso redor. Porque eles também são como nós, espíritos em sofrimento, atuando no início da jornada evolutiva. Estamos todos em patamar similar. E aí nós abrimos as portas para que esses espíritos entrem. E o que nós mais temos visto hoje no mundo atual? Esses espíritos entram através da nossa invigilância, eles se apossam da nossa casa íntima, eles interferem na nossa paisagem e nós vamos nos tornando pessoas tristes, deprimidas, chegando algumas vezes a pensar em fugir do corpo físico pelas portas do suicídio. É o que mais a gente tem visto, infelizmente, no momento atual. E o que a gente pode ter? O que pode nos ajudar nesse processo? Como que nós poderemos vencer, já que isso faz parte de nós? E aí, quando nós nos vemos nessa condição de desespero, nós gritamos por socorro. Nós precisamos estar preparados para que esse socorro chegue. Primeiro, buscar auxílio apropriado, porque nós somos corpo, nós somos espírito, nós somos mente. Então, nós precisamos buscar auxílio médico adequado, nós precisamos do auxílio espiritual, trabalhar muito essa questão de realmente nos perguntarmos de onde viemos, para onde vamos, o que somos, o que estamos fazendo aqui. As terapias apropriadas, estudos edificantes, oração, vigília constante dos nossos pensamentos e dos nossos sentimentos. Nós precisamos colocar em prática, nós precisamos cuidar daquilo que vemos. Nós precisamos filtrar aquilo que vemos. Nós precisamos cuidar e filtrar o que ouvimos. Nós precisamos cuidar do que compartilhamos. Como é terrível compartilhar apenas com... Aperta uma tecla, você compartilha mentiras, fofocas, desunião, desavença. Nós precisamos de cuidar, ter mais filtro, ter mais critério, para poder fazer uso de toda a tecnologia que nos é disponível. E essa decisão é nossa, ela é individual. Nós precisamos cuidar das nossas expectativas. Como a gente se frustra esperando atitudes do outro, respostas do outro. Nós não entendemos que tudo que a gente espera do outro são projeções nossas, porque o outro é o outro. Nós somos frutos daquilo que desejamos. Nós precisamos aprender a fazer uma faxina rotineira nos nossos pensamentos. Então, é proposto aqui, eu achei interessante, é uma auditoria na qualidade dos nossos pensamentos. Então, nós precisamos nos habituar a isso. E aí, Haroldo Dutra, ele nos coloca uma situação onde um viajante estava num posto de gasolina,
tentando encher o carro para seguir viagem, e ele escutou um cão que gritava, que uivava. E aí esse viajante perguntou para o frentista, mas por que esse cão grita tanto, uiva tanto? O que acontece com ele? Aí o frentista falou, é porque ele está deitado numa cama de prego. E aí o viajante falou, mas por que ele não se levanta e não sai? Aí o frentista respondeu, porque ele ainda suporta a dor. Porque ele ainda está inconsciente do seu sofrimento. E aí vem a pergunta, será que nós ainda vamos caminhar quanto tempo desavisados dessa dor? Será que a gente ainda não consegue levantar dessa cama de prego que machuca a nossa alma, que fere a nossa existência e também daqueles que amamos? Então essa é a reflexão. Quando vamos nos levantar da cama de prego?